TV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, o Sr. Ministro, a sua equipa, cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer esta oportunidade de estar hoje na Comissão de Orçamento e Finanças. E, sem mais delongas, dizer que o CDS requereu esta audição porque acompanha a realidade da saúde dos portugueses e está, como aliás vimos dizendo há muito tempo, muito preocupado com o subfinanciamento desta área e com os problemas que este facto determina. Nós temos questionado o Sr. Ministro da Saúde sobre essas graves situações, mas é patente a falta de respostas e de capacidade de resolução de problemas concretos. É patente que o Ministro da Saúde está subalternizado, maniatado e ele próprio cativo das restrições orçamentais que o Sr. Ministro das Finanças e o seu Governo lhe têm imposto. Verdadeiramente, nós vemos que não é ele o Ministro da Saúde. As finanças, que o senhor tutela, têm imposto um garrote aos serviços de saúde e limitado duramente a qualidade da prática dos cuidados de saúde. As opções que o senhor tem feito de reduzir o déficit público à custa do desinvestimento em várias áreas, nomeadamente na saúde, estão a ter consequências desastrosas que estão à vista. É preciso falar claro e por isso queremos hoje ouvir aqui as suas explicações para situações que atingem milhares de portugueses e que são incompreensíveis para todos. Mais do que falar do que números, Sr. Ministro, e nós abordá-los sucintamente, é das pessoas que nós lhe queremos falar. Nós podemos partir do cenário preocupante que tem sido subejamente analisado de dívidas crescentes nos hospitais EPE, e convirá a lembrar aqui que, de acordo com os últimos dados publicados pela Direção-Geral do Orçamento, os pagamentos em atraso dos hospitais EPE aumentaram 73 milhões de euros em fevereiro de 2018 face a janeiro e aumentaram 352 milhões de euros face a fevereiro de 2017. Neste momento, os pagamentos em atraso estão em mais de 1.000 milhões de euros. E isto significa que entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018, os pagamentos em atraso nos hospitais EPE aumentaram a um ritmo de quase 30 milhões de euros por mês, o que, em nosso entender, é inadmissível. Estas dívidas capturam e comprometem o financiamento, o funcionamento e o financiamento também do SNS e bem pode o Ministro da Saúde vir anunciar, como aliás o fez em novembro passado, injeções de capitais para pagamentos em atraso e para pagamento de dívidas crescentes, e eu lembro que não são dívidas para investimentos, Sr. Ministro, que, de facto, o Sr. Ministro da Saúde faz esse anúncio e, a seguir, o senhor congela esses pagamentos que mais não são cativações encapotadas. Afinal, Sr. Ministro, responda a esta pergunta: quais são os hospitais que já receberam verbas para reduzir as suas dívidas? A maioria dos hospitais está em falência técnica, como o senhor anunciou e o Ministro da Saúde reconheceu. E o senhor faz o quê? Nomeia mais uma comissão, empurram ambos com a barriga e não liberta verbas para fazer investimentos, para substituir materiais obsoletos, para contratações de recursos humanos essenciais, para pagar a farmacêuticas e empresas dispositivos médicos. O seu governo retirou a autonomia aos hospitais e centros de saúde, paralisou a reforma dos cuidados de saúde primários, mantém valores elevadíssimos de despesa com as empresas de contratação de médicos. Agora parece que de facto esqueceu que se fez isto e eu pergunto-lhe o que é que fez. Levou um puxão de orelhas da OMS e anunciou mais uma comissão para estudar a reforma progressiva da autonomia nos serviços de saúde, a autonomia que os senhores foram retirando progressivamente. Portanto, para nós isto é lamentável e caricato até, para dizer o mínimo. Passemos então às pessoas, às consequências, ver mais de perto as consequências dos cortes e desta austeridade imposta aos serviços de saúde, porque são consequências que recaem sobre os cidadãos e, lamentavelmente, Sr. Ministro, não faltam exemplos, poderíamos estar aqui a manhã inteira para falar sobre exemplos disto mesmo. Soubemos ontem, e é por aqui que temos que começar, que as condições assistenciais na aula pediátrica do Hospital de São João, nomeadamente aquelas em que são tratadas crianças com cancro, são inadequadas, desumanas e miseráveis. São necessários 22 milhões de euros para obras que o seu governo, repito, o seu governo, prometeu pelo menos há um ano e que não são libertadas. Isto é gravíssimo, penso que concordará connosco. Que tem a dizer sobre isto?
Agora que o caso foi denunciado pelos pais, é que nos dirá que a solução está para breve? Responda, por favor, aos pais, às crianças, aos portugueses. Para nós, a CDS, a oncologia pediátrica tem sido uma área de maior relevância e apresentámos mais de 30 medidas para serem aplicadas a este setor, medidas que foram, aliás, aprovadas nesta Casa em outubro passado e que tardam em ser implementadas. E vamos continuar com outro exemplo num grande hospital e com crianças. Agora aqui em Lisboa, Sr. Ministro, um hospital central e universitário. Sabe o Sr. Ministro que está a passar com o serviço de nefrologia pediátrica do Hospital de Santa Maria? Está encerrado desde janeiro, por falta de planificação adequada, por falta de enfermeiros qualificados que saíram no concurso para a colocação de enfermeiros nos cuidados de saúde primários, e as meninas e os meninos são tratados, fazem diálise na infecciologia pediátrica. É esta a modernidade que o senhor quer trazer ao país? É esta modernidade e o avanço que tem para oferecer às crianças e às famílias portuguesas? O que tem a dizer sobre isto, Sr. Ministro? Hoje é o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Valerá a pena lembrar que há centenas de portugueses com essa doença à espera de ser tratados porque não há verbas para a colocação de elétrodos, o que lhes daria uma qualidade de vida completamente diferente. O que tem para lhes dizer a eles e às suas famílias, famílias que tardam em ver reconhecido e garantido o estatuto do cuidador por parte do governo que o senhor integra? Sabemos de equipamentos obsoletos que o seu governo prometeu substituir e não o fez. E isso obriga, por exemplo, a que mais de 300 doentes oncológicas vejam comprometidas as mamografias que tinham a realizar, ou que as listas de espera para realizar ressonâncias magnéticas atinjam mais de 2 anos. Que medidas vai tomar para resolver a situação dessas pessoas? Eu podia ir por aí fora, mas queria chegar, de facto, aos profissionais, porque não é menos importante, e queria recordar-lhe que os milhares de profissionais de saúde que todos os dias se empenham para fazer sobreviver o SNS estão exaustos, desmotivados, descontentes. O Sr. Ministro, também é a Organização Mundial de Saúde que diz isso. E são profissionais que se manifestam de forma crescente nas sextas-feiras negras para denunciar falhas graves nos serviços e que têm greves anunciadas, que vêm concursos sistematicamente atrasados e comprometidos. O que tem o senhor para lhes dizer? Tem que ser muito mais do que está preocupado, porque isso não chega, Sr. Ministro. Eu quero relembrar, para terminar, que quem governa tem que ser responsável. E ser responsável é isto mesmo: dar respostas, fazer opções e tomar medidas concretas. O senhor não recebeu um país à beira da bancarrota, nem governa com a Troika a impor-lhe restrições. O senhor governa há mais de 2 anos, mas não assume as responsabilidades pelos maus resultados da sua governação na saúde. O seu governo tem insistido numa retórica de propaganda que quis fazer crer e anunciou com grandes paragonas que a austeridade tinha acabado. Mas a austeridade está hoje aqui bem patente na saúde, nos exemplos que lhe dei, e o senhor é o principal responsável por essas opções. Para terminar, senhora deputada. Vou terminar. Continua confortável com elas, Sr. Ministro. O Sr. Ministro da Saúde diz que, que é Centeno, mas ele não é Ministro. Não é Ministro, mas é Centeno. E, portanto, resta saber, e não é pouco, se o Sr. Primeiro-Ministro é também Centeno nestas matérias da saúde, nestas matérias das crianças. E, portanto, nós não lhe pedimos, Sr. Ministro, que abandone o rigor orçamental nem a implementação de medidas de eficiência. Pedimos-lhe que faça bem as suas escolhas e que reveja as suas prioridades, que vá ao encontro das prioridades dos portugueses, e a saúde é seguramente uma delas. O senhor arrisca-se a ficar... Vou terminar mesmo, Sr. Presidente. Muito obrigada. O senhor arrisca-se a ficar conhecido como o Ministro das Finanças que no seu país permitiu que crianças frágeis e doentes fossem tratadas em condições desumanas e miseráveis. É essa a opção que pretende fazer, Sr. Ministro. Faça este estado de coisas. Isto é a verdade e a verdade incomoda-vos. Faça este estado de coisas. Explicações tem para dar às crianças, às famílias e aos portugueses. Tem mesmo que terminar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos criar condições para eu passar a palavra ao Sr. Ministro. Vamos criar... Sra. Deputada, terminou a sua intervenção. Vamos criar condições para a resposta do Sr. Ministro. Senhores deputados... Senhores deputados...
Senhores deputados, vamos criar condições para a resposta do Sr. Ministro. Vamos criar condições adequadas à resposta do Sr. Ministro. Muito obrigada, senhores deputados. Sr. Ministro, julgo que estão criadas as condições. Agradeço que sejam criadas condições. Muito obrigada, Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Neto, pela sua exposição, onde, devo-lhe dizer, revelou um profundo desconhecimento do que é o Serviço Nacional de Saúde hoje. E eu vou mostrar exatamente porque é que a Sra. Deputada revela esse desconhecimento. A Sra. Deputada, a meio da sua intervenção, diz, passados já 4 minutos, soubemos ontem que o São João tem um problema na ala pediátrica. Soubemos ontem, Sra. Deputada. Soubemos ontem. A Sra. Deputada, se calhar ontem, soube. Mas o problema da ala pediátrica do São João está identificado há quase uma década. Há quase uma década. Passou por muitos governos, passou por muitos ministros da Saúde e muitos ministros das Finanças. A verdade é que nada, mas nada foi feito. Nada foi feito. E não sei se poderia ser, porque a Sra. Deputada começa por falar de subfinanciamento. Eu devo-lhe recordar que durante os 4 anos do governo que a Sra. Deputada defendeu, a saúde perdeu 1.000 milhões de euros. 10% do orçamento, 1.000 milhões de euros. Eu não vou ser tão indelicado como a Sra. Deputada quis ser no final da sua intervenção para lhe perguntar: estes 1.000 milhões de euros fizeram falta a algumas crianças? Estes 1.000 milhões de euros são responsabilidade da Sra. Deputada e do governo que defendeu? Ó, Sra. Deputada, vamos manter um nível nesta discussão, porque o nível nesta discussão é muito importante. E, portanto, são menos 1.000 milhões de euros numa legislatura que a saúde perdeu. Estes menos 1.000 milhões de euros são 10% do orçamento da saúde. Fica a Sra. Deputada a saber que entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2018, o orçamento da saúde, a despesa da saúde, cresceu 13%. Em 3 anos, mais do que recuperamos a dilapidação total de recursos financeiros que a saúde foi sujeita na legislatura anterior. É muito importante, Sra. Deputada, falar de números, mas falar dos números certos. A Sra. Deputada, antes de dizer que ia falar das pessoas, falou de números, mas falou só de dívida. Mas a Sra. Deputada entenderá que dívida é despesa. Quando a Sra. Deputada está preocupada com a dívida do Serviço Nacional de Saúde, eu tenho dito repetidas vezes que eu também estou preocupado com o acumular de dívida. Mas dívida é despesa, Sra. Deputada. Não pode dizer ao mesmo tempo que não há despesa e que há dívida. Que não há despesa e há dívida, porque dívida é despesa. E nós estamos, obviamente preocupados com o acumular de dívida e foi por isso que implementámos medidas no final do ano passado para fazer face aos pagamentos em atraso na saúde, e é por isso que e nomeámos uma unidade de missão para planificar a execução financeira da saúde, apenas a execução financeira, de forma a que este processo não se repita. Porque os cortes verdadeiramente às 3 pancadas e a direito que foram implementados durante os últimos 4 anos de governação do PSD e do CDS no setor da saúde não foram nenhuma reforma estrutural. Não melhoraram a saúde dos portugueses, para eles irem menos ao médico ou menos ao hospital. Foram cortes cegos nos recursos humanos e nos recursos financeiros à disposição da saúde. E a verdade é que, quando nós olhamos para a evolução, por exemplo, dos recursos humanos, de que a Sra. Deputada falou, eu vou-lhe dar outra vez os números, Sra. Deputada, atualizadíssimos. Março de 2018, comparados com março de 2015. Em 3 anos, entraram para o Serviço Nacional de Saúde, a mais do que já lá estava. Eu vou dizer os números e espero que aponte. 8.480 trabalhadores.
8.480 trabalhadores a mais. São 8.480, 7,6% de aumento do número de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde, que conseguiu repor o nível de emprego e aumentá-lo face ao início da anterior legislatura, depois de todos da redução enorme de recursos humanos que a saúde teve durante a anterior legislatura. Estes 8.480 são 3.926 enfermeiros a mais. 3.926 enfermeiros a mais no Serviço Nacional de Saúde, quando comparado com o final da legislatura anterior. 2.795 médicos. 2.795 médicos. 460 técnicos de diagnóstico e tratamento e 778 assistentes operacionais. No total, são mais 7,3% de recursos humanos afetos à saúde, decisão deste governo para que os portugueses tenham a saúde que efetivamente merecem. E eu só estou aqui hoje a responder pela gestão financeira do setor da saúde, porque obviamente as decisões, e esta decisão foi tomada por este governo, pelo Ministro da Saúde, porque havia uma falta gritante de recursos humanos em todos os centros hospitalares deste país. E, portanto, eu nunca disse que os hospitais estavam em falência técnica, foi a senhora deputada que inventou essa expressão, mas posso-lhe garantir, senhora deputada, posso-lhe garantir, em todos os hospitais, até ao final do mês de março, em todos os centros hospitalares, foram utilizados os valores da injeção de capital que nós concretizamos em dezembro de 2017 e foram pagos até ao princípio de abril 98% de todas as faturas identificadas ao abrigo deste procedimento de pagamentos, de regulação de pagamentos em atraso. Foi anunciado, quando apresentámos aqui o Orçamento de Estado de 2018, um pacote financeiro de 1.400 milhões de euros para pagamentos em atraso na saúde, dos quais, neste momento, 900 milhões de euros estão concretizados no período e no momento e no tempo em que nos tínhamos comprometido a fazê-lo. Restam 500 milhões de euros, que ao abrigo do trabalho da unidade de missão que implementámos há um mês atrás, vai ser concretizado ao longo do ano de 2018. E, portanto, nem de contratações, senhora deputada, se pode falar da forma como falou, porque é um desconhecimento profundo do que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. As dívidas são despesa e é por isso que temos feito um esforço de aumento da despesa e de canalização de verbas para essas despesas no Serviço Nacional de Saúde. E é evidente que não soubemos ontem das dificuldades da saúde, mas eu gostava de recordar que em março de 2015, o então Primeiro-Ministro foi ao São João lançar a primeira pedra deste investimento que hoje falta. E, portanto, nem sequer nessa altura era desconhecido o problema. Mas só que aquela pedra não levava financiamento atrás. Não havia planeamento financeiro. E, portanto, quando o mesmo Primeiro-Ministro, depois das eleições, foi outra vez, aquele que se lixava para as eleições, foi outra vez ao São João, voltou sem dinheiro. Voltou sem dinheiro. E, portanto, no final de 2015, depois de 2 lançamentos falhados, a obra não estava para ser feita, a obra não podia ser feita e o problema da ala pediátrica mantinha-se. Por isso, em março de 2016, o Sr. Ministro da Saúde, deste Governo, numa visita ao Porto, constatando a impossibilidade financeira, porque não tinha sido deixado planeamento financeiro para aquela obra, não tinha sido deixado planeamento financeiro para a obra que ontem a senhora deputada Isabel Neto soube que era precisa, foi ontem que soubemos,
as palavras são suas. Essa declaração do Ministro da Saúde, em março de 2016, teve como consequência a nomeação de um grupo de trabalho. Senhores deputados, vamos manter condições, senhores deputados. Senhores deputados, o diálogo entre bancadas ultrapassa os apartes. Senhor Ministro, por favor. Eu vou concluir muito rapidamente, só com esta cronologia deste tema em particular. Para cortar não é preciso grupos de trabalho. Para cortar basta dar uma ordem. Não se faça. Não há médicos, não há enfermeiros. Menos 10% de orçamento. Garanto-vos que para cortar não é preciso grupos de trabalho. Por isso, no final de 2015, o senhor Primeiro-Ministro de então foi lá sem grupo de trabalho, mas sem projeto e sem dinheiro e sem ala pediátrica para o São João. Nessa altura, em março de 2016, o senhor Ministro da Saúde, em conjugação com a ACSS, a ARS do Norte e outras instituições da saúde, formaram um grupo de trabalho que produziu ao longo de 2016 e de 2017 o resultado do novo planeamento, quer técnico, projeto, quer financeiro, que está neste momento num conjunto de projetos para a saúde. No final do ano passado aprovámos 90 milhões de euros de investimento em projetos plurianuais que começaram já a ser implementados. Sr. Ministro, tem que terminar, eu vou mesmo por favor. terminar. Neste momento, o projeto da ala pediátrica do São João está englobado num conjunto de projetos cuja aprovação foi feita e está em processo pelo Governo e vai avançar. Mas vai avançar de forma concreta, não com fotografias de primeiras pedras sem dinheiro. Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Cília Meireles, para que efeito? Para muito brevemente interpelar a mesa para distribuição de um documento. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Ministro afirmou que a Sra. Deputada Isabel Garriça Neto inventou que havia hospitais em falência técnica. Eu gostava que a Comissão distribuísse esta notícia que irei enviar, em que o Ministro da Saúde reconhece que há uma quantidade significativa de hospitais em falência técnica, para que o Sr. Ministro, já que não fala com o Ministro da Saúde, não venha acusar a Sra. Deputada de fazer invenções. Sra. Deputada. Muito obrigada. Será distribuído o documento solicitado. Sr. Ministro, por favor. Eu só queria referir que a senhora deputada disse que eu tinha dito isso e o que eu disse foi que eu não disse isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigada, senhores deputados.